próximo dia 27 de julho é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Porque essa data tem vantagem para o trabalhador, tem vantagem para o empresário? Vamos saber, vamos conversar com o advogado Fabrício Rodrigues, que integra o time do escritório Matoso e Novaes, advogados associados. Então agora, quando a gente fala em Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, o que significa essa data para a nossa sociedade de modo geral? Essa data, Elias, ela veio para significar a atenção que os empresários, empregadores e também todos os trabalhadores em geral devem ter no ambiente de trabalho. Isso são medidas de segurança e medicina do trabalho que atentam necessariamente para a saúde do trabalhador, né? Perfeito. Então, exatamente essa data vem para reforçar essa coisa que tem que acontecer todos os dias, na realidade, né, doutor? Todos os dias. Essa data se tornou mais significativa por quê? Porque cada ano que passa nós temos maiores legislações que exigem comprometimento de toda a sociedade, comprometimento e atenção a normas técnicas pelas empresas. Então traz implicações tanto para o empregador, implicações também para os empregados, né? E quais são esses cuidados que os empresários, né, os empregadores, de modo geral, têm que manter dentro da própria empresa para oferecer ambiente seguro para o trabalhador? O ponto de partida começa com a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Tem um capítulo específico que trata de segurança e medicina do trabalho. E nesse capítulo específico da CLT também traz a necessidade de atendimento, de observância de normas regulamentadoras do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho. Isso traz uma série de deveres e obrigações para o empregador, para o trabalhador, tudo com o objetivo de proteger a saúde, né, no ambiente de trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né, a gente sabe que várias empresas adotam. Agora, tem uma legislação específica? Quantos funcionários tem que ter a empresa para que crie a sua CIPA? Sim, tem uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 5. Ela traz a obrigatoriedade para as empresas que contam com mais de 20 funcionários. Então, toda empresa com funcionários com esse numerário acima de 20 tem que ter essa comissão, a CIPA. Os membros da CIPA, quantos serão? Isso vai depender do porte da empresa, do número de funcionários, do grau de risco de exposição no ambiente de trabalho. Então, tem uma série de normas que têm que ser obedecidas e essa comissão ela é extremamente importante para avaliar as condições do ambiente de trabalho, propõe melhorias para a empresa, evita custos com processos judiciais e até necessariamente previne acidentes de trabalho, né? Essa é a importância da CIPA dentro de uma empresa. A gente sempre ouve falar de doença ocupacional e doença de trabalho. Tem diferença nessas categorias, nessas situações? Sim, Elias. O que ocorre? A doença ocupacional é um gênero, vamos dizer assim, e ela se divide em doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional, na prática, o que ocorre? Isso não faz diferença para um eventual direito do empregado em ter sido acometido por uma ou outra. Mas qual é a diferença? A doença profissional é aquela inerente ao trabalho em si. Não importa o ambiente, não importa a empresa. Aquele trabalho necessariamente vai implicar risco, vai trazer uma doença profissional para aquele profissional. Qual é o exemplo? Catarata, que se desenvolve com a luz da solda. O trabalho dos mineradores, por exemplo, que trabalham com carvão. Isso pode ocasionar uma doença profissional. Diferentemente da doença do trabalho, que vai avaliar as condições e a exposição daquele trabalho, daquela empresa em si. Se ela atende às recomendações do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, se fornece EPI, se fornece proteção àquele trabalhador. Essa é a diferença de uma e outra. Mas, na prática, as duas são consideradas acidente do trabalho. Agora, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente e tem que comprovar na justiça, né, essa situação, mas quais são os direitos se a empresa, por exemplo, não ofertar as medidas de segurança necessárias para o trabalho? A primeira coisa, quando ocorre um acidente de trabalho ou se constata esse agravamento ou uma doença ocupacional que ocorre gradativamente no ambiente de trabalho, a primeira coisa, o trabalhador, o empregado vitimado, tem que procurar um atendimento médico de urgência, se for um caso de urgência, imediatamente ao evento, à ocorrência do fato, né? Isso, posteriormente, vai ser documentado, vai ter um registro, um prontuário médico, com a especificação do que aconteceu. Isso tem que ser
listado e detalhado como ocorrido no ambiente de trabalho. Para quê? Depois apresentando isso para o empregador, no RH da empresa, se houver, vai ser feita a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT. Esse documento que é extremamente importante, porque ele vai trazer direitos para o trabalhador para ser encaminhado, por exemplo, para o INSS, para receber um benefício previdenciário exclusivo de quem sofre acidente de trabalho. Agora, também tivemos recentemente uma alteração na lei do programa Emprega Mais Mulheres, né? Essa mudança veio com foco, obviamente, na questão até do assédio sexual, violência no trabalho. Isso muda muita coisa no dia a dia das empresas? Sim, Elias. Desde março agora de 2023, essa lei entrou em vigor. É a Lei 14.457. Ela é uma lei de 2022, mas teve um período de vacatio legis, que a gente chama, e agora, desde março, ela se tornou exigível. O que é isso? As empresas passam a sofrer agora a fiscalização, porque é uma lei bem ampla, bem detalhada, que instituiu esse programa Emprega Mais Mulheres. Ela traz uma série de implicações para as empresas. Qual é o objetivo? É inserir e permanecer as mulheres no campo, no mercado de trabalho. Então, ela vai trazer desde incentivos e flexibilização em um horário de trabalho para mães com filhos menores, vai trazer medidas que a empresa tem que adotar para combater o assédio sexual. Isso vai, por exemplo, instituir um regulamento interno ou detalhar o regulamento interno de uma empresa, que vai trazer formas e procedimentos para fiscalizar, por exemplo, denúncias de assédio sexual e denúncias de violência de todas as formas. Então, essa agora também até se mudou na prática com essa lei, que a CIPA não vai mais ser só CIPA, o nome que se dava anteriormente, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora é CIPA mais A, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então é uma lei que os empresários especificamente têm que estar bem atentos, porque está sujeita a multa quem não cumprir esses requisitos, essas implicações da lei. E como a gente sempre diz aqui, né, o empresário tendo dúvida, procure, né, alguém do direito, um advogado, para que possa ter as orientações necessárias e depois não ser no futuro, né, ter algum problema com a própria Justiça do Trabalho. Doutor Fabrício Rodrigues, advogado, integra o time do escritório Matoso de Novaes Advogados Associados. Como sempre, traz bons esclarecimentos para a nossa comunidade. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Elias. Um abraço a todos os ouvintes.